Amados em Cristo, hoje vamos refletir um pouco sobre promessas relacionadas ao Novo Testamento, pois muita coisa mudou na nova aliança, exceto a seriedade da nossa relação com Deus. Hoje não mais precisamos prometer e sacrificar animais, nem fazer votos de narizeus. Contudo, podemos fazer promessas ao Senhor, se assim desejamos, com responsabilidade e bom senso. Se prometemos, devemos cumprir. E a respeito do Novo Testamento, quando o termo voto ou promessa se apresenta, nós temos assim no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e depois também no capítulo 21, uma parte onde o apóstolo Paulo então fala a respeito de um voto, de uma promessa que tinha feito a Deus no 18. Nesse sentido, ele então cortando, raspando o cabelo de sua cabeça, e depois, quando ele então visita a Tiago, e ali diante de uma situação onde então milhares de judeus tinham se tornado cristãos e todavia continuavam fiéis à lei de Moisés e não conseguiam separar a lei de Moisés das cerimônias, aquelas que eram relacionadas ao próprio sacrifício, ao próprio voto, e que de certa forma então ali simbolizavam ao próprio Cristo, onde então ele fala que ali os judeus tinham se irritado com Tiago porque ele havia comentado de que não deviam mais seguir os costumes dos judeus e nem mesmo então também fazer uso da circuncisão dos filhos. E diante disto ele propõe a Tiago, visto que ele tinha com ele mais 4 pessoas, e as quais então tinham feito voto nazireu, mas estava prestes então a terminar e pela lei cerimonial deveriam então ali oferecer sacrifício. Ele diz: olha, eu peço que você pague todo o custo da compra então dos animais, dos próprios cereais, pães, também vinho, e você vá lá e junto com eles então para que eles possam oferecer esse sacrifício. E assim aconteceu. Eles foram lá e o sacerdote recebeu então as oferendas e ofereceu o sacrifício tanto pelo pecado como também pela paz. O cabelo era raspado e esse cabelo era jogado em cima então do sacrifício para ser queimado, o sacrifício pela paz. E nesse aspecto então os judeus viram que não, olha, o Tiago ele está seguindo a lei de Moisés e, portanto, assim, naquele momento que podemos dizer assim que era um período de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os ali convertidos ao cristianismo, mesmo sendo judeus, então não se escandalizavam, pois seguia todo o ritual, conforme Neemias, no capítulo 6, versículo 13, com relação
então a esse voto de Nazireu. Nós podemos notar então o quanto o apóstolo Paulo ali teve toda uma preocupação, e como ele mesmo em outro momento escreveu, é o que se fez de tudo com todos para salvar alguns, e assim manteve próximos deles os judeus convertidos ao cristianismo, e assim pudessem crescer no esclarecimento do que seria, do que é então a nova aliança firmada no sangue do Cordeiro Divino, firmada em Cristo Jesus. E nesse aspecto, quando falamos sobre voto, promessa, é importante ver que assumir um voto ou uma promessa é assumir compromisso, e destacando-se compromisso com o Deus triuno, com Jesus. E podemos observar no texto de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, algo a respeito, mesmo não usando o termo promessa, onde lemos: Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Jesus, que não só conhecia palavras, mas coração, certamente viu naqueles que estavam junto dele ainda a falta de conhecimento do que seria o reino de Deus agora na nova aliança. E nesse sentido, de certa forma, também faltava-lhes esclarecer isto mais, para que então pudessem sim fazer uma promessa, essa não no oba-oba, mas que realmente conseguissem então cumprir e não olhar para trás, no exemplo do arado. Jesus não pede nada que seja impossível. Suas exigências são praticáveis. Ele apenas alerta para o significado e a consequência de tal decisão. Alerta para que não se pense num oba-oba e se decida, mas sim com profundo conhecimento, com instrução, como é hábito hoje nas próprias igrejas. E a pergunta é: e nós? Estamos dispostos a viver esse convite que Jesus faz para segui-lo? Sabemos que é difícil, é pedregoso, mas Ele mesmo nos capacita ao enviar o Espírito Santo, e este então nos impulsiona e encoraja para a ação, para que nós digamos sim, não olhamos para trás. E então, conforme o profeta Isaías e Jesus declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para libertar os presos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, conforme Isaías 10, 1 a 4. Pois essas palavras
condizem com o nosso voto batismal de confirmação ou de profissão de fé, que é a promessa de nós então renunciar ao diabo e toda a sua obra e sua impiedade, pois nos é impossível servir a dois senhores. E a partir dessa grande promessa, sendo pelo batismo integrados à família de Deus e a uma congregação local, pela ordem e vontade do Senhor da Igreja, Jesus Cristo, busquemos então a instrução na palavra e, consequentemente a isto, comprometidos, permanecer nesta fé, usufruindo de todas as bênçãos de Deus que vêm a nós por meio desta comunhão, como também dispostos então a servir a Deus nesta comunhão, com a nossa vida, com os nossos dons e bens. E isso tudo sabendo que é Deus que nos concede, para que possamos então servi-lo e louvá-lo. Queremos cantar agora. A paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós para seguirmos a nossa caminhada de fé, para a honra e glória do próprio Senhor Jesus. Amém.